Vocês estão vendo já no quadro, o tema está bem visível ali, saques em Abreu e Lima, é um ponto de partida, tá certo? Qual é a ideia? Isso é um aulão que a gente chama aulão, né, das ciências humanas. Bem, se é das ciências humanas, temos que estudar o que os homens fizeram no tempo, no espaço, não é? Ao longo de sua jornada. Beleza. E nós tivemos um acontecimento bastante recente como esse saque em Abreu e Lima. E a ideia era passar para vocês o que é, por exemplo, uma questão de Enem. A gente está se preparando para isso, né? Para o Enem e tal, análise, conversa, não só isso, mas também prepará-los para outras análises. Nós, como professores da área de humanas, a gente parou e disse assim, o que é que nós vamos passar para os meninos? A gente podia pegar um conteúdo, o que seria algo bastante trivial, tentar discorrer sobre esse conteúdo, só que talvez isso não traria para vocês uma aproximação, assim, uma intimidade no sentido de que a gente quer que esse momento seja. Inclusive, que se vocês quiserem participar, sintam-se à vontade. Isso aqui é uma aula, como a gente falou, de ciências humanas e vocês têm muito a contribuir com a gente. Então, o que é que a gente pensou? O que é que o nosso conhecimento é relevante? Por que nós escolhemos a área de humanas, por exemplo? Nós pensamos no seguinte, que ao longo do dia a dia, ao longo dos dias, sempre acontecem coisas. Uns vêm chamar de fato histórico, né? E aí vem todas aquelas discussões que a gente tem de positivismo, de não histórico, não, fato não. Mas o que passa é que acontecem coisas. E aí a gente resolveu fazer o seguinte, vamos pegar um acontecimento e vamos tentar enxergar as múltiplas visões desse acontecimento. O que é que a história fala sobre isso? Ah, mas a história não é só coisa do passado? Será que o passado não está vivo nesse acontecimento? O que é que a sociologia fala sobre isso? O que é que a geografia fala sobre isso? Será que tem alguma coisa a ver? Será que o que a gente aprende, o conteúdo que a gente tem na escola, tem a ver com ou como a gente vai analisar as coisas? Foi isso que a gente pensou. Na área de linguística, Cláudia vai analisar o que é que a mídia falou sobre isso, que tipo de informação a mídia deu, não é? Valdemir, na área de filosofia, o que é que a gente tem a pensar sobre isso? Será que isso, como é que a gente vai criticar a mídia, por exemplo, se a gente não conhece as perguntas devidas ao tema ou não sabe fazer as perguntas? Esse é o tema da aula. Vamos pegar um acontecimento e aqui a gente vai destrinchar e tentar ensinar a vocês como, cientificamente, a gente pode construir em cima de um acontecimento múltiplas visões sobre o mesmo. Né? Vai ter um vídeo agora, é um vídeo reportagem.
50 pessoas dentro da minha loja, saqueando tudo. Tive que correr, chamar a Polícia Rodoviária Federal para me ajudar a tirar o pessoal aqui de dentro, porque era muita gente mesmo. Vocês viram, no primeiro momento vocês viram um texto, vocês viram aí um vídeo que foi uma linguagem utilizada para apresentar o fato. Então vamos lá. Na verdade, o que nós vamos ver é, na visão linguística, nós temos um terreno discursivo vastíssimo. Então, as pessoas, os indivíduos, eles utilizam a linguagem, as diversas formas de linguagem para defender uma ideia, para propagar, para simplesmente ele tenta fazer com que, dentro dos propósitos, das intenções, ele consiga alcançar alguns objetivos. Então, o importante é que vocês vejam a serviço de quem e de que nós utilizamos determinadas ideias, estruturas linguísticas. Eu irei analisar as manchetes. Como é que se veicula um protesto? Como é que se pensa em uma manifestação? Como é que se propaga a ideia de uma greve? Então, greve, manifestação. Vocês viram que no discurso daquele senhor, ele usou barbárie, selvageria. Vejam até que ponto. Quem está utilizando esses termos, por que está utilizando, e a mídia nesse momento, ela vai estar a serviço de quem? E é importante que vocês vejam todos os discursos e ao término vocês percebam que existe toda uma intenção por trás de cada área, de cada texto, de cada manifestação, de cada ação, certo? É uma música de Lenine, depois vocês procuram, tá? Que fala da questão da participação social. Bota no YouTube. Vamos colocar no YouTube aí. Porque a passa tá aqui. Vai perder tempo, não? Então veja. Olha só. É importante que vocês tenham a noção de que as pessoas elas têm se envolvido nos ditos movimentos, elas têm participado socialmente e isso termina em muitos momentos, tá, sendo apenas uma prática e um ato de modismo. A música tá. Tu tá mexendo essa música, Deixa, não tem problema não, depois eu retomo, tá? Nem pensar. Veja. Mas aí eu retomo com vocês, isso não tem. Era muito mais um texto simulador. Que a letra da música, ela incomoda. Porque ela diz o seguinte, ó. Eu devo me satisfazer por postar que estive com um cartaz diante daquele protesto israelita. Ora, eu devo me vangloriar por estar presente numa manifestação que mobilizou todas as camadas sociais. E aí eu posto, tiro fotos, olha, estou aqui, eu vim, participei. E depois? E depois? E aí esses movimentos, essas participações, elas ficam registradas e a mídia, ela vem para fazer esse trabalho de propagação, uma propagação positiva, uma propagação negativa. Se vocês observarem o termo pichar no dicionário, pichar e grafitar tem o mesmo sentido.
Mas na hora, linguisticamente, semanticamente, quando eu falo em pichar, eu penso em sujar, eu penso em agredir. Quando eu falo em um trabalho de arte, a grafite, a grafitagem, já existe um respeito, já existe uma outra visão em termos de concepção positiva e negativa. Só que se você for ao dicionário, é a mesma coisa. Pichar e grafitar é você registrar em muros, se manifestar. Desenhos ou palavras, contanto que sejam em um muro. E aí? Mas você tem uma mídia que vai e propaga a serviço de alguém, a serviço de algo, determinadas ideias e que nós vamos repassando, nós vamos propagando, cultuando, certo? Daí surge uma cultura. Tá? E aí vejam só, aqui né, nós temos tanto essa questão do pichar, tá? Pichar é arte. Ele aqui coloca protesto e pretexto. Era exatamente do que a música falava. Protesto e pretexto. Pretexto para eu dizer que estou sendo cidadão. Eu sou cidadã, eu estava na rua, eu participei. Sim. E aí vocês vão ver com os meus colegas essa análise dessa participação, desse movimento, dessa ideia que o homem tem, certo? Do que seriam todas essas atitudes dentro do ambiente, no âmbito social. Pode ir. Pronto, vejam só. Protesto contra a Copa termina em confronto e bombas. Mascarados ganharam apoio de professores, mas rodoviários rejeitaram união. Mascarados, vejam. Vejam o tom negativo e Serginho vai retomar com outras visões até que ponto em determinados momentos históricos a máscara ela está a serviço de ideia. Aqui a mídia coloca protesto, tá? O fato de protestar, que é insatisfação, o sentido da palavra protesto é o fato de você manifestar algo, uma insatisfação, certo? Uma insatisfação. E aí ele coloca, protesto contra a Copa termina em confronto e bombas. Confronto e bombas, então, protestar, nessa perspectiva, ela é positiva? É uma perspectiva de protesto e usar violência como algo que vai gerar violência, como algo ruim. Aí vejam, é uma manipulação? Óbvio que é. Óbvio, não estou aqui falando manipulação no sentido lato, tá? Manipular, mexer, não é manipular no sentido de induzir. Pensem nisso, aí esse pensamento é por conta de vocês, mas é o fato de eu poder manipular, certo? E aí, ó, mascarados ganham, só queria mostrar isso, esse Serginho vai retomar, tá certo? Nós vamos ver isso. Uma observação agora, para que eles percebam. Cláudia está falando de intenção, né? E eu vou trabalhar historicamente essa intenção. Claramente aí nós temos protesto contra a Copa, termina em confronto e bombas. Já são duas palavras, confronto e bombas, que lhe levam ao entendimento negativo do protesto. Mascarados, né? Ganham apoio dos professores, ou seja, os professores são amigos dos mascarados. E eu acho interessante que sobrou até para os manifestantes que o rodapé ali, a legenda da foto é: manifestantes andam na contramão da avenida, ou seja, eles também são transgressores, que estão na contramão. Poderia colocar manifestantes estão na avenida, mas quando botam andam na contramão, já está dando um ar de transgressão. A gente não está dizendo se eles estão certos na análise ou se eles estão errados. Não é essa a mas intenção. há uma intenção clara em levar você a um pensamento. Se ele está na contramão, ele está exercendo a cidadania de ter o direito de protestar, mas esse exercício está indo contra regras, contra o que está prescrito. Então é bom que se veja. E aí, bem interessante que Serginho, eu não queria muito porque a imagem do professor ela já está tão arranhada. E vejam, os professores, eles apoiam os mascarados. E qual é o papel dos mascarados nisso tudo? Vilões, não é? Então, mais uma vez, essa manipulação.
essa tentativa de incutir algumas ideias. E veja, isso é tão sutil. Nós somos bombardeados com essas estruturações, essas estruturas linguísticas e não percebemos. Você só percebe. Isso aí é tão... Você não tem a sensibilidade. Porque ninguém aqui lê analisando a intenção de usar essa. Não. E aí, é daí que surge a alienação. É daí que surge exatamente a tentativa de fazer com que você pense exatamente como eles querem. Pode ir para qualquer outro, Serginho. Pode ser. Aí, desculpa. Veja, o país da Copa está em greve. Greve é legal. Greve é a atividade, é uma ação que ela é legalizada. A Constituição dá esse direito, é direito. Mas vejam, qual é o sentido da palavra greve em todos os momentos? Ela está atrelada, eu nunca vi em momento algum, a palavra greve está ligada a algo positivo. Sempre puxam para o lado negativo. Sempre procuram colocar em destaque as perdas. Os ganhos são até, vamos dizer, eles ficam em segundo plano. E as perdas, então, a polícia está em greve, perda, é a segurança, é o cidadão que nesse momento está em perigo e sempre ela está ligada a algo negativo, a algo ruim, quando na verdade ela não surgiu. A greve, se você for para o dicionário, também, ela é uma luta legal, ela é simplesmente a busca por acordos, por condições satisfatórias, e não é isso que o homem busca? Condições sociais satisfatórias. Aí, um ano depois, das manifestações do Passe Livre, o país chega à Copa do Mundo com pelo menos 40 ameaças. Olha, ameaças. Eles poderiam ter sido sutis, né? Com algumas paralisações, mas não. Ameaças de paralisação, concentradas principalmente no serviço público. Sindicatos perderam a capacidade de controlar mobilizações. Quero dizer para vocês que tivemos um ganho com os sindicatos e eles estão, diante desse quadro, dessa conjuntura, estão tentando fazer com que os sindicatos, eu acho que já estão quase conseguindo, não? Colocar essa instituição, esse sindicato, certo? Como uma instituição fragilizada, frágil e sem força, sem poder. Quando, na verdade, os nossos sindicatos eles já tiveram muito poder, certo? Pode ir. Movimentos sociais, movimentos sociais protestam contra lucro de empreiteiras na Copa. Protestam, mais uma vez, a palavra protestar. E aqui, vejam quando ele coloca, Andrade Gutierrez, OAS e Odebrecht foram os alvos dos manifestantes. Alvos. Minha gente, quando a gente pensa em alvo, a gente pensa logo em, não é? Bala, em... Vejam como são as coisas, né? Já se tornaram, os empreiteiros aqui já são as vítimas. Coitados. Esses manifestantes estão colocando, né? Estão tornando alvos, certo? Pode passar, seja. Bom, eu não poderia deixar, certo? De citar Corrêa e Carriere, 2007, certo? A escolha do vocabulário usado no discurso não deve ser percebida como aleatória, pois é um relevante recurso argumentativo, delimitando a perspectiva adotada pelo narrador. Essa história de imparcialidade, essa história de, não tenho intenção, de jeito nenhum, e vocês sabem que existem estratégias linguísticas, eu já disse muitas vezes a vocês, que o uso da voz passiva dentro dos suportes textuais jornalísticos é uma estratégia. Porque na hora que eu coloco um agente da passiva, eu não estou dizendo quem é o responsável por aquela ação. Eu estou simplesmente colocando em aberto quem poderia... foram feridos. Mas ninguém sabe, foram feridos. Manifestantes foram feridos.
Essa é a voz passiva. Quem foi que feriu os manifestantes? Eu estou protegendo quem feriu os manifestantes, não estou? Então a voz passiva, ela é um recurso extremamente importante, certo? Não existe em momento algum, no momento da construção discursiva dos discursos, essa, vamos dizer, inocência. Não existe. Ninguém é inocente, certo? Para cada palavra, para cada escolha lexical, existe uma intenção, um propósito. E último, alguns temas podem ser silenciados no discurso, desviando a atenção do interlocutor. Concordam ou não? Às vezes os discursos, eles nos silenciam, mas esse silêncio, ele é intencional. É exatamente para desviar do foco. É para fazer com que nós não pensemos. É fazer com que nós simplesmente assimilemos sem buscarmos a essência, sem buscarmos as reais razões para a elaboração, a construção daquele discurso. Acho já. Certo? Então veja, é importante durante a abordagem dos meninos, é importante que vocês percebam, em nenhum momento aqui a nossa intenção é trazer verdades absolutas. De jeito nenhum. Nós queremos incomodar, queremos que vocês pensem nisso. E aí, por meio de todos os discursos que serão agora utilizados, é importante que vocês estabeleçam as relações, porque ao término vocês irão se colocar, vocês irão produzir um texto, um comentário opinativo, um texto dissertativo argumentativo, em que o tema é tudo isso, e vocês delimitarão esse tema. Vocês irão nos mostrar qual é a posição de vocês diante de tudo que vai ser colocado, diante de tudo que foi colocado e que vai ser colocado agora, certo? Pessoal, a partir do que Cláudia argumentou sobre essa história de protesto, manifestação, trazendo a parte linguística em si, a gente não poderia deixar de trazer aqui duas reportagens aqui. Na realidade é uma do Diário de Pernambuco que mostra claramente que esses vândalos como são considerados, e aí eu venho no seguinte questionamento, venho provocar. Na realidade aqui o objetivo da gente não é trazer nenhuma verdade absoluta a respeito do fato ou de outros fatos como vão ser abordados aqui, mas de trazer alguns questionamentos, algumas provocações a respeito do que aconteceu, certo? Para a gente pensar, será que realmente existe cidadão aqui nesse país? O Brasil é um país realmente sem pobreza, como é o slogan do governo, etc. Então, quando a gente se depara com uma reportagem desse gênero aqui, se assusta, né? Inclusive, a gente até trabalhou isso no início do ano a respeito da questão do papel da mídia, da visão da mídia de distorcer as imagens, etc. Passa aí, por favor. E eu trago aqui outras duas reportagens em que ele exatamente enfatiza o que Cláudia fala, né? Protesto, manifestação e manifestação. Eu não vou nem responder, nem questionar, porque Cláudia tranquilamente abordou sobre isso aqui. Mas eu pergunto, quais as razões disso aqui? Será que isso aqui teve uma razão realmente direta para acontecer isso? Será que teve um outro lado, um outro acontecimento por trás? Segundo reportagens, inclusive, que não foram veiculadas em nenhum meio de comunicação, tudo isso aqui que aconteceu, lógico, que foi a ausência do Estado, a greve da PM nesse caso, mas um dia antes, um dia anterior ao acontecimento, ou seja, dia 13 de maio, praticamente, o protesto que realmente começou com um protesto por conta de um atropelamento de um idoso na BR-101, acabou não em protesto e não em manifestação, mas sim em atos de vandalismo, atos de selvageria, de barbárie, entre outras coisas. Então só o fato do protesto, para vocês terem noção, do idoso ter sido atropelado anteriormente, no dia anterior, foi totalmente esquecido na notícia e a principal razão desse fato foi esquecida pelo meio de comunicação. Aí vem a questão, o sensacionalismo é muito mais interessante, certo?
muito mais interessante, seja geograficamente, historicamente, filosoficamente, sociologicamente, enfim, para nós termos uma visão de mundo do que simplesmente que a razão começou por um atropelamento de um idoso e desencadeou, a partir da greve da PM, desses acontecimentos. Nesse caso aqui, a gente vê até a história aqui, uma imagem que me chamou muita atenção, isso inclusive foi uma parte, foi uma imagem acho que foi do Diário ainda, de Pernambuco, que ele traz esse registro da tormenta, né? Que até, se Cláudia quiser contribuir, Cláudia. Porque, veja, quando ele mostrou essa, aí eu fui buscar, na verdade, o sentido do termo tormenta. E se você for, é uma tempestade, tá? Uma grande tempestade. Aí vejam, qual é a ideia que se faz? Tormenta, ela sempre liga um aspecto de o negativo. Vai arrastar tudo, vai levar, vai trazer só problemas. Então ele coloca registro da tormenta. Então, o termo escolhido, e tormenta, vejam, registro em verde, tormenta em vermelho. Até a escolha das cores, não é só a escolha lexical, não. A escolha das cores também, elas servem para criar uma imagem e também fazer com que vocês, simplesmente vocês consigam chegar a determinadas conclusões, a determinadas definições, leituras a respeito da questão. Isso aqui é pura indução, certo? Com certeza. E quando a gente pega a tormenta geograficamente falando, aqui em geografia física, né, a gente sabe que literalmente está sempre associado a alguma catástrofe, né? Então, pela própria imagem aqui, o título, como o Cláudio bem enfatizou, o título ele já dá essa noção de uma catástrofe, né? Que, nunca eu imaginaria que aconteceria isso. Infelizmente aconteceu isso em Abreu e Lima, mas aconteceu em vários outros locais, de outra forma, em outras razões, mas aconteceram, né? Então, quando a gente pega essa palavra aqui, já pegando pelo contexto geográfico, a gente vê essa catástrofe em si, né? E a partir do espaço geográfico de Abreu e Lima, certo? Que, como toda geografia, a gente tem que abordar isso, né? Infelizmente, questão de localização, dados específicos, certo? Bem, para quem não sabe, ou para quem sabe, só reforçando, Abreu e Lima está situado ao norte da região metropolitana, 16 quilômetros de Recife, né? Especificamente. Eu trago aqui dois dados interessantes, que é tanto a questão da população em si, certo? Isso atualizado a partir do censo de 2010, e o dado de Abreu e Lima em relação à questão do IDH, para a gente poder analisar um pouquinho a respeito disso. Não estou dizendo, não estou afirmando que o fato deles apresentarem um IDH considerado elevado, que aí vale aquele contraponto. Será que realmente é elevado? Será que ele tem realmente esse índice, que a gente vai ver isso? E se a gente for comparar mais ainda, até que o próprio dados do Atlas de Desenvolvimento Urbano de 2000, vale ressaltar, tá? Isso aqui é de 2000, esse dado. Ele se compara ao Equador. Como é que você pode comparar Abreu e Lima, um município, certo? Que tem aproximadamente 94 habitantes com o país Equador, com o Equador. Vê que distorção, né? Tudo bem, o Equador traz alguns dados com uma população de 15% subnutrida, de esperança de vida de 74 anos, domicílios em água potável de 95% e domicílios com acesso à rede sanitária de 84%. Beleza, mas será que esses dados aqui refletem realmente as condições socioeconômicas do município de Abreu e Lima? E o que é que isso tem a ver especificamente com o evento que aconteceu? Né? O Serginho vai trazer muito bem aqui o caso que aconteceu, acho que foi em 2011, não foi, Serginho? 2011 ou 2012, não foi? Em Londres e em Paris, né? 2005 em Paris. Em 2005 em Paris, né? Eu estou tratando aqui de um alto desenvolvimento humano, tecnológico, e estou tratando aqui de um país considerado, quer dizer, um município considerado, segundo esse DH, também com um alto índice de desenvolvimento humano. E aí, será que tem a ver alguma coisa? Será que tem algo relacionado? Não sei. Estou tentando provocar aqui, né? Vamos provocar isso aqui, né?
A partir disso aqui, a gente vê nessa discussão do que esses índices de desenvolvimento eles revelam, né? Eu destaquei aqui alguns dados, algumas palavras na verdade-chave, certo? Que o conceito de IDH em si, segundo a ONU, né? Então ele traz assim, ó, o índice de desenvolvimento tem a ver com a criação de um ambiente no qual as pessoas possam desenvolver seu pleno potencial. Tá, que pleno potencial é esse? É econômico, é social, né? Deixa muito implícito, né? E levar vidas produtivas e criativas de acordo com suas necessidades. Opa! Minha necessidade pode ser diferente da necessidade de Cláudia, da necessidade de Rada e até da necessidade de Henrique, né? Muito implícito isso aqui, né? De necessidades e interesses. Ou seja, as pessoas são a verdadeira riqueza das nações, das pessoas, né? O desenvolvimento tem a ver, portanto, com o alargamento das escolhas que as pessoas têm para levar uma vida que adeie valor. Para mim, essa frase aqui está intimamente associada com o conceito de cidadania. Intimamente associada. E que a gente vai ver isso aqui. Será que realmente a gente tem cidadania de fato? Né? E tem a ver com muito mais com o crescimento econômico, ou seja, que é apenas um meio, ainda que muito importante, para alargar as escolhas das pessoas. Mas que escolha é essa? A escolha de eu ter um acesso à saúde, a escolha de eu ter um acesso à educação de qualidade. Não estou falando de qualidade em infraestrutura, vale ressaltar. É qualidade em corpo humano, qualidade em infraestrutura sim, equipamentos, etc. Né? E aí, a partir desses três parâmetros que a gente sabe muito bem, a gente tem como comparar, certo? E indicar essas desigualdades territoriais. A partir disso aqui, ó, vem o seguinte efeito. Se eu conheço os problemas, se eu comparo com outros locais, especificamente, eu vou ter efeitos moderadores, ó, ações, políticas públicas e até programas. Aí eu vi o seguinte questionamento. Isso tudo aqui, ó, vem resultar aqui, ó, no assistencialismo. Ah, beleza, Rogério. Tu está falando do assistencialismo especificamente aqui no Brasil. Mas a gente sabe muito bem que tem vários tipos de assistencialismo, né? Vários. Desde a questão da natalidade, que a gente viu até recentemente, com um simples assistencialismo, para, segundo nesse caso aqui a Bolsa Família, pegando esse foco, já que é o principal programa do governo federal, ampliar as oportunidades. Mas opa, vamos ser críticos aqui, ó. Ampliar as oportunidades de quem? Do indivíduo, do boy do arrastão, né? Especificamente brincando aqui, ou a oportunidade das empresas, das indústrias venderem seus produtos. E aí? Ou seja, ou seria nada mais, nada menos do que uma ampliação do poder de consumo, esse fato aqui. E aí? A gente tem que se questionar a respeito disso. Ah, a Bolsa Família ele vem auxiliar bastante. Não estou aqui criticando, não estou metendo pau aqui não, tá? Mas é bom a gente ter noção dessas duas variáveis aqui, dessas duas hipóteses. Será que realmente ele amplia a oportunidade de você ter investimento em corpo humano ou você amplia esse consumo? No final da parte que eu vou abordar, a gente vai retomar esse questionamento historicamente, porque a gente vai estudar essa questão de muita gente, como a gente falou já em sala de aula e vou repetir aqui, não sabe nem que isso é um programa que não vem do, vamos dizer assim, o Bolsa Família, essa discussão, o PT é comunista, não é comunista, já que as eleições vêm aí, então a gente vai ver que esse é um sistema da social-democracia, a gente vai ver direitinho a social-democracia, eu vou mostrar um trecho para vocês, para a gente poder discutir isso historicamente, tá certo? A gente está abordando aí o aspecto da palavra, do momento, e a gente vai abordar ele historicamente depois, só para fazer um gancho, porque a gente vai rediscutir isso aí historicamente. E já pegando esse contexto aqui de Serginho, da questão do Estado, vê só como é que são as coisas. Só é o Estado se ausentar
teoricamente, da situação que já acontece alguma coisa. Segundo Pierre Bourdieu, ele fala o seguinte, ó, o Estado tem duas mãos, a mão direita e a mão esquerda, né? Segundo Pierre, a mão direita ele faz o seguinte, a mão direita ele atua diretamente em todos esses casos aqui. Vou pegar até um gancho aqui que Cláudio falou sobre a questão da violência. O que o Estado faz em alguns momentos, não só o Estado, mas as empresas privadas de um modo geral, fala dessa violência no termo simbólico. E o que Daniel vai abordar sobre os movimentos sociais, quando esses movimentos sociais, que aqui não são considerados movimentos sociais, como vocês vão ver com o Daniel, o Estado ele vem com a mão esquerda para poder amansar a população, amansar esses grupos organizados e institucionalizados de um modo geral. Passa aí, Daniel, por favor. Antes da gente abordar isso aqui, eu queria mostrar só esse vídeo aqui que é interessantíssimo, para a gente ter uma noção de como, inclusive ele é muito crítico, acho que eu já vi alguns aí já rindo, né? Ele é muito crítico a respeito desse contexto que vem ser o Bolsa Família. Para você ter noção, segundo dados de 2007, não estou fazendo relação, não estou afirmando que é isso. 40% da população de Abreu e Lima, segundo dados de 2007, fazem parte do programa Bolsa Família. Ou seja, para você ver o impacto desse assistencialismo. Né? Bota aí, Daniel, por favor, esse vídeo. Não, clica lá no... Vai com a seta lá, por favor. Estou com mais de 8 anos que recebo Bolsa Família, meu dinheiro nunca aumentou, só dando R$134, não está dando para comprar nenhuma calça para minha filha que tem 16 anos. Inclusive sobrou uma paródia, né? Uma música, né? É mais de R$300. É mais de R$300. É mais de... Inclusive isso vem ser uma paródia, né? 16 anos. É mais de R$300. Estou com mais de 8 anos que recebo Bolsa Família, não está dando nenhuma calça para minha filha. Uma calça. É mais de R$300. É mais de R$300. Maior de 16 anos, é mais de R$300. Estou com mais de 8 anos que recebo Bolsa Família, não está dando para comprar nenhuma casa para minha filha. Uma calma, é mais de R$300. É mais de R$300. Calma, isso aqui é só o aperitivo. É muito engraçado o que a gente está escutando, mas eu quero que vocês reflitam muito mais o que vai suceder após essa parte aqui. É que o imbróglio sirva ao menos de alerta. E se a bolsa realmente acabasse? E se o poço secasse? O que seria desses milhões sem educação, sem emprego, totalmente dependentes do poder público? O governo diz que milhões saíram da pobreza extrema, mas que paradoxo, esses mesmos milhões ainda dependem de ajudas sociais para sobreviver. Não há fórmula mágica para vencer a miséria, não se sai da pobreza sem trabalho, sem salário, sem ganhar com o suor do rosto o pão de cada dia. Assistência tem que ser provisória, senão vira dependência, senão gera parasitismo. Quem vive no Bolsa Família precisa subir a outro patamar, ganhar profissionalização, conquistar um emprego, cuidar da própria vida. Um dia o poço pode secar, é preciso agora aprender a pescar. Estou com mais de 8 anos que recebo Bolsa Família, meu dinheiro nunca aumentou, só dando R$134, não está dando para comprar nenhuma calça para minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. O Bolsa Família é uma esmola. O Bolsa Família é assistencialismo. O Bolsa Família é demagogia e vai por aí afora. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, tentando distribuir bijuterias para ganhar índios. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. Estou com mais de 8 anos que recebo Bolsa Família, com mais de 8 anos que recebo, Bolsa Família, meu dinheiro nunca aumentou, só dando R$134, não está dando para comprar nenhuma calça para minha filha que tem 16
Ele é engraçado por um lado, mas ele faz refletir. Inclusive, o Rada até estava falando aqui. É engraçado o discurso do Lula ter criticado a questão do Bolsa Família, o assistencialismo, vamos trocar esse nome, tá? Para não ficar só metendo pau nesse programa, tá? O assistencialismo de uma forma geral. Rada até está dizendo aqui, ele discutia muito essa história do assistencialismo, colocando algo contra o desenvolvimento tanto econômico e social do país, de uma maneira geral, mas por outro lado, ele, como o Rada até afirmou, ele foi totalmente numa contramão, ele aplicou isso aqui, inclusive foi o carro-chefe. Não vou tratar aqui de governos, tá? Isso é discussão política, etc. Mas aí eu vi a seguinte discussão: cidadania versus assistencialismo. Né? Como até Cláudia abordou aqui, ó, quando a gente vê no conceito propriamente dito de cidadania, a gente vê que tem a participação de todos. Ó. Todos. Se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, amarelo, azul, não importa. Né? Em busca de quê? De benefícios sociais e igualdade, ou seja, a questão do bem-estar social. Por outro lado, quando a gente vem aqui no assistencialismo, que é o ato de assistir, a ajuda, o auxílio, né? O amparo, será que isso gera dependência realmente? Né? E o risco disso aqui? Não promover a inserção deste indivíduo na questão dos benefícios, na questão do bem-estar social propriamente dito, né? Certo? Passa aí, por favor. E aí eu vi com o seguinte parâmetro. Se ao invés do assistencialismo em si, certo? E existisse a questão dos investimentos em habitação, em saúde, em educação, entre outros componentes territoriais que a geografia aborda, certo? Será que a gente realmente não teria isso aqui? Uma transformação social, literalmente, da população, certo? Vale ressaltar que hoje o Brasil tem um déficit de 7 milhões em habitação, para você ter noção. Ah, mas está construindo um prédio adoidado aí? Tá. Mas essa galera vai conseguir comprar um prédio desse? Pelas condições, pela especulação, entre outras coisas, será que isso vai acontecer? E será que essa habitação que a gente tem hoje, com políticas habitacionais, de entrega de apartamentos, inclusive foi até entregue aqui essa semana pela prefeitura no Arruda. Será que a gente pode colocar isso aqui, essa habitação aqui como uma habitação de qualidade, uma moradia de qualidade especificamente? Né? São questionamentos. Um questionamento aqui muito importante vem isso aqui, ó. Há cidadão neste país? Será que realmente é cidadão aqui no Brasil? Será que é isso? Será que é isso? Milton Santos ele fala o seguinte, em seu livro aqui, O Espaço do Cidadão, ele traz o seguinte: há duas perguntas em que um país, onde a figura de cidadão é tão esquecida. Quantos habitantes no Brasil são cidadãos e quantos nem sabem que o são, né? Ou seja, o simples fato de nascer investe o indivíduo a uma soma inalienável de direitos, e vale ressaltar, viu, que esses direitos aqui, ó, esses direitos, não importa qual direito, ele está extremamente sendo violado. Viu? Tem violações de direitos, seja na questão da moradia, seja na questão econômica, social, entre outras coisas. Por outro lado, e essa violação aqui vem desde o Estado até da empresa privada, viu? Vale ressaltar, tá? Passa aí, Daniel, por favor. E aí eu pego aqui dois conceitos básicos aqui, duas fontes aqui interessantes, que é tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quanto a própria Constituição Federal Brasileira de 88, que traz o seguinte: destaquei aqui 2 artigos, dos 30 artigos que tem a declaração, que traz o seguinte: no primeiro diz assim: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, ó. Questão da cidadania, né? São dotados de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. E a terceira é que toda pessoa tem o direito à vida,
a liberdade e a segurança pessoal. Será que a gente realmente tem isso aqui? Né? Passa aí, Daniel, por favor. E a Constituição Federal, no seu título 2, que ele traz sobre a questão dos direitos e garantias fundamentais, especificamente capítulo 2, no artigo 6, diz basicamente o que o Milton Santos fala, né? Que são os direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, à previdência social, entre outras coisas, né? Que o Estado, na realidade, ampara para esses desamparados. Mas será que isso acontece realmente? Outro questionamento, ou vários questionamentos, um dos questionamentos de vários, né? Certo? Passa aí, Daniel, só para finalizar. E aí, para finalizar realmente, eu questiono. Há espaços sem cidadãos? Né? Acontece isso? Realmente há espaços sem cidadãos? Vários espaços aqui no Brasil, inclusive até espaços próximos às nossas residências, que às vezes a gente até olha pela janela, são espaços considerados sem cidadãos. Por quê? Porque são espaços deixados exclusivamente ao jogo do mercado, esquecidos ao jogo do mercado, porque o mercado das empresas privadas, de um modo geral, não observa aquele espaço ali como um espaço proveitoso para ter algum lucro ou algo parecido com isso. Então a gente tem espaços hoje como a cidade da Copa, né? Que até 2025, inclusive, vai ser a primeira cidade inteligente da América Latina, né? Não me perguntem que inteligência é essa, tá? Vale ressaltar, não me perguntem. Mas se você perceber, será que também ali, por tanta tecnologia que existe, por tantos serviços que vão existir, será que ali também vai ser um espaço sem cidadão? Especificamente. Então essa pergunta aqui ela se aplica desde das habitações subnormais, né, as favelas de modo geral, o POC, né, que a gente brinca muito, né, que é a segunda casa, né, que é a minha segunda casa literalmente, como até a própria cidade da Copa, né. E esses movimentos sociais, especificamente até que o Daniel vai tratar, o que é que esses movimentos sociais têm a ver, tanto com o tema específico, quanto com essas reivindicações, protestos que estão acontecendo aqui no Brasil? E olha, detalhe, viu? Se preparem que isso aqui, o que aconteceu há poucos dias atrás, é só uma fagulha. Eu acho que quando começar, daqui a 8 dias, que quando começar a Copa, literalmente, eu acho que o bicho é que vai pegar de verdade. E eu espero que todo mundo que esteja lá, saia ileso de qualquer situação, né? Seja de uma violência simbólica ou até propriamente física. A gente torce para isso, que seja algo mais tranquilo, né?